Nós veremos proposições que envolvem os dois quantificadores, tá? O quantificador existencial e o quantificador universal. E os problemas inerentes aos enunciados, aos cuidados que você deve ter nos enunciados quando você usa os dois quantificadores. E para isso eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, que é esse aqui, ó. Seja a família de proposições essa é a seguinte família: P de XY onde XY pertence ao produto cartesiano de Q por Q. Tá? Veja bem, o meu universo aqui é o conjunto é o produto cartesiano de Q por Q. E a família está indexada nesse conjunto, isto é, a cada par ordenado está associado uma proposição. No caso particular aqui, cada proposição é dada seguinte: família dada por quem é a proposição P, X, Y. Vou pegar um exemplo bem simples: é X maior que ou igual a Y. Tá, isso dá uma família de proposição. A cada par você tem a proposição X maior que ou igual a Y. A veracidade desta proposição é evidente, depende do valor de X e do valor de Y, depende do par ordenado. Então, de fato, você tem uma família de proposições. A cada par ordenado você está associado a uma proposição. Agora, veja o seguinte, tá? Quando eu escrevo, ó, olha aqui, quando eu escrevo, existe X no conjunto dos números naturais, tal que X é maior que ou igual a Y, tá? Veja bem, embora eu use o quantificador existencial aqui, existe X em N, tal que X é maior que ou igual a Y, isso não encerra uma proposição. Por quê? Porque depende de quem? De Y. Por exemplo, se o Y for 2, existe um número natural X que é maior que ou igual a 2, não é? Não é? Essa proposição aqui está certo, está satisfeita. Se o Y for menos 1, existe um número natural X, tal que X é maior que ou igual a Y. De fato, preste atenção, para todo Y, esta proposição é verdadeira. Certo? Então, voltando, isso não encerra uma proposição, isso depende de Y. Então, o que eu tenho aqui de fato é uma família de proposições indexadas por Y em Q. Então, isso aqui dá, de fato, uma família de proposições que eu vou chamar QY. Então, eu tenho uma família de proposições QY. Qual é a família? Existe X em N, tal que X é maior que ou igual a Y. Então, observe, isso me permite escrever aqui uma família de proposições QY, com Y pertencente ao conjunto dos números racionais, certo? Tá? Olha outra proposição aqui, ó. X é maior que ou igual a Y, qualquer que seja Y inteiro.
Isso encerra uma proposição? Não, isso depende de quem? De x. Depende de x. Então isso aqui é outra família de proposições. Proposições indexadas por quem? Por x. Então eu tenho aqui uma família de proposições Rx com x pertencente ao conjunto dos números racionais. Tá certo? Olha aqui essa família, isso aqui, ó. X é maior que ou igual a y, qualquer que seja x natural. Isso também não encerra, não é uma proposição. Isso é o quê? Uma família de proposições. Uma família de proposições indexadas por quem? Por y. Então eu tenho aqui uma família de proposições ty com y pertencente a quem? Aqui. E no final eu tenho a proposição existe, só para completar, existe y pertencente a z, tal que x é maior que ou igual a y. Tá? Isso dá, chamar de S, tá? RS, né? Passando na sequência, SY. Isso dá uma família de proposições, né? TX, indexadas em X. Existe Y pertencente a Z, tal que X é maior que ou igual. Então isso aqui dá outra família de proposições. Uma família de proposição TX com X pertencente aqui. Tá certo? Então você observa isso aí. Aonde eu quero chegar? Quero chegar nisso aqui. Tá? Então, observe. Observem aqui. Então, você tem a família QY, existe x em n, tal que x é maior que y. Você tem a família Rx, x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y em z. A família SY, x é maior que ou igual a y, qualquer que seja x natural. E a família TX, existe y em z, tal que x é maior que ou igual a y. Tá certo? Agora, veja o seguinte, tá certo? Você pega essa família aqui e quando você escreve QY, qualquer que seja y pertencente a z, isso é uma proposição. Tá? Isso é uma proposição que eu vou chamar de H1. Porque você está, ó, QY, eu estou dizendo, a proposição QY é verdadeira, qualquer que seja y em z. É essa afirmação que eu estou fazendo. Certo?
que y é verdadeira, qualquer que seja y pertencente a z. O que diz esta proposição H1? Vamos fazer a substituição no H1. Ó, qual é? Vamos pegar QY, destacar QY aqui em azul. Vou destacar QY em azul e vamos fazer a seguinte substituição. Simplesmente uma substituição. O que é que diz a QY? Qual é? Existe o quê? X natural, tal que y, tá certo? Vírgula, a vírgula está em preto aqui, está em preto. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja y aonde? Em z. Tá? Agora, olha o sentido, olha a semântica do que está aqui, o significado do que aqui nessa proposição. Olha aqui, isso aqui está dizendo o seguinte, a proposição QY é verdadeira, qualquer que seja y em z. Ou seja, existe x natural, tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y em z. Do jeito que está destacado aqui, eu pergunto para você, essa proposição é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Porque eu posso escrever, olhe bem, o que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo que qualquer que seja y em z, a proposição que é y é verdadeira. Ou seja, para todo y inteiro, existe um x natural, tal que x é maior que ou igual a y. Isso é verdade. Então, esta proposição, ela é verdadeira. Essa e essa, que é a mesma coisa. Ela é verdadeira. A diferença entre uma família de proposições e a definição de proposição é cada do y. O y está definido que é cada disso. Como é? A diferença desse... Não entendi. Comece novamente. A diferença desses aqui sempre posições de família, posições, é porque aqui o y ele está definido. Veja bem, isso aqui não é uma proposição, isso aqui dá uma família de proposições. Agora, quando eu tenho QY, y está variando aonde? Em Q. Então, eu posso escrever isso, QY, qualquer que seja y pertencente a z. Z é um subconjunto de Q, tá certo? Isso aqui, de fato, é uma proposição. O que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que QY é verdadeira, qualquer que seja y em z. Ou seja, eu estou afirmando que existe x em n, tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y em z. Tá? Do jeito que está aqui destacado, você vê que isso é uma proposição verdadeira. Isto é, de fato, uma proposição. Tá certo? Agora, eu vou escrever uma outra proposição aqui, que eu vou denotá-la por H2. H2, tá? H2 é o seguinte, existe x natural, olha aqui, ó, x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Isso aqui é a proposição Rx, tá certo? Eu não sei o seu valor, porque isso aqui não dá uma proposição, tá certo? Isso aqui está dizendo, ó, x, Rx, x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. De fato, isso aqui dá uma família de proposições, tá? Da família de proposições. Agora eu chego aqui e eu escrevo, existe x natural, tal que Rx, aí eu vou destacar em azul o Rx. Ó. Existe x natural, tal que Rx. Traduzindo, ou seja, fazendo a sua... Bem, antes de traduzir, você é capaz de dar o valor desta proposição? Olha aqui, ó. Olha essa proposição aqui, ó. Existe x natural, tal que Rx.
Ou o que é que ela está dizendo? Existe um número natural tal que ele é maior que ou igual a y, qualquer que seja o y inteiro. Ela é o quê? Falsa. Esta proposição é falsa. No entanto, se você fizer... Desculpe. Ela é... Eu afirmei que ela é falsa, ela de fato é, escrevi V. Agora, faça a substituição pura e simples, ó. Tá? Faça a substituição pura e simples. Qual é que fica a substituição? Qual é? Existe x natural, tá certo? Existe, aqui tá faltando o que, hein? Antes de eu coisar, tá faltando o que aqui? Tá o quê? Existe x natural, tá o quê? Rx. Tá? E eu vou botar o Rx de azul, para você entender o destaque. Existe x natural, tá o que? Rx. Tá? Agora eu vou simplesmente fazer a substituição. Ela é falsa, sabidamente falsa. Tá? Agora faça só a substituição, pura e simples. Como é que fica? Como é? Existe x natural tal que... O que é que diz Rx? O que é que diz Rx? X é maior que ou igual a y. X é maior que ou igual a y. Qualquer que seja y inteiro. Agora, ela é falsa. Essa proposição aqui, ela é falsa. Mas, compare os dois enunciados, esquecendo as cores. Existe x natural, tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y inteiro. Mesmo enunciado. Isso é o problema só da escrita. Isso está ambíguo, não está? Quando eu coloco aqui, apareceu uma ambiguidade. Porque duas proposições com o mesmo enunciado, uma é verdadeira, outra é falsa, não pode acontecer. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. O problema está quando você desconsidera as cores. É uma questão de precedência. Esse negócio resolve-se quando eu coloco um parêntese aqui, ó. Na hora que eu substituo e coloco um parêntese, aí esse negócio se resolve. Que aqui o parêntese está aqui, ó. Existe x natural, tal que x é maior que ou igual a y, ou seja, isso é verdade, qualquer que seja y inteiro, isso é verdade. Qualquer que seja y inteiro, existe o x natural, tal que x é maior que ou igual a y. Inclusive, a H1, ela tem um sentido, tá certo? Bem diferente da H. Vamos lá. Aqui é a questão do parêntese. Eu preciso do parêntese. Quando eu coloco o parêntese, aí eu resolvo a ambiguidade. Você concorda? Você concorda? Ó, porque, olha o H1. Existe natural, tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y inteiro. Isso é verdade. Inclusive, a H1 fica bem claro esse sentido, que é usar parênteses, uma construção gramatical, é um negócio esteticamente muito feio, tá? E a H1 se resolve, ela tem o seu sentido bem claro, quando eu escrevo assim, ó, dado y em z, ó, simplesmente mudando a maneira de escrever, resolve-se a ambiguidade. Dado y em z, existe x natural,
tal que x é maior que ou igual a y. Não se resolve? Tá claro, isso é o que a H1 tá. Isso é a H1. Que é aquela maneira de se escrever que eu digo, ó, H1 é dado YZ, vírgula, QY. Estão lembrados? Maneira de escrever? Dado YZ, QY é verdadeiro, ou seja, dado Y inteiro, existe x natural, tal que x é maior que ou igual a y. E aí eu não preciso do parênteses. Tá certo? E aqui também a H2 se resolve sem precisar do parênteses, quando eu a escrevo da seguinte maneira.